Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Também estou bem, graças a Deus por isso. Que bom que você veio, que bom que você tem essa fome e sede de estar conosco juntos aqui na igreja. Isso é muito bom, de fato isso é chave, né? Um cristão que está bem, ele está congregando. E parabéns para você que decidiu sair de casa. Certamente o fruto você já tem certo para colher, amém? Então, eu quero falar um pouco hoje, eu coloquei um tema, pedi para os meninos projetarem o tema aí, que são boas companhias. Eu queria falar um pouco com você acerca disso, porque eu tenho meditado bastante sobre isso e curiosamente, eu não vou dizer curiosamente, eu vou dizer por um ato, uma direção de Deus. Eu fui ouvir algo essa semana e a pessoa estava falando exatamente aquilo que eu estava pensando, que eu estava meditando. E nós podemos ver e compreender nas Escrituras que o projeto de Deus, ele sempre foi que nós tenhamos companhia. Não é? Desde o Gênesis, a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando ele fala com Adão e Eva, de fato fala com Adão, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então Deus já entendia essa necessidade do homem de ter uma companhia, e é interessante que não parou por ali, ele diz, sede fecundos, multiplicai, povoai a terra. Então nós podemos já enxergar desde o Gênesis, que Deus o projeto dele nunca foi que nós vivamos isolados. Eu sei que existem pessoas que gostam de estar isoladas, mas a própria Bíblia também diz em Provérbios que aquele que se isola, ele insurge-se contra a própria sabedoria. Ou seja, é danoso estar isolado, é prejudicial isso aí, porque o projeto de Deus é esse. Em Eclesiastes, tem um texto que eu gosto muito, Eclesiastes, você nem precisa abrir, eu vou ler rápido. Eclesiastes 4:9 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém daquele do que estiver, pois volta. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aquecerá? Verso 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós vemos também em Salmos capítulo 133, verso 1, que é onde o Senhor diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós também temos nas Escrituras, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, onde está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eu, pensando um pouco sobre isso, a gente entende que sim, é um projeto de Deus, porém, nós precisamos, nós precisamos ter sabedoria em escolher as pessoas certas com as quais nós andamos. Ele quer que vivamos sim, mas nem todo mundo é uma boa companhia. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia nos dá várias instruções aqui, e de pessoas que nós podemos até definir, existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas indicadas por Deus, pessoas não indicadas para nos guiar. Por exemplo, se a gente olhar para Números capítulo 13, a gente vê ali, Números 13, versículo 1, a gente já vê uma seleção de pessoas. Olha que interessante, é uma passagem muito conhecida por nós, fala dos espias enviados à terra de Canaã. Mas Números 13, capítulo 1, a Bíblia diz assim, disse o Senhor a Moisés, verso 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A gente vê aqui Deus dando essa direção de que os 12 espias vão lá, e olha, não foram quaisquer pessoas que foram escolhidas, não. Foram 12 príncipes das tribos de Israel. Mas a gente sabe a continuidade dessa história, não preciso ler, você conhece muito bem essa história. Os 12 vão lá,
10 deles vêm com a má notícia e 2 vêm com excelente notícia. A gente sabe que os 10 inflamaram toda uma geração. Toda ela foi inflamada. Escaparam ali 4 pessoas: Josué, Calebe, Eleazar e Finéias. Algumas mulheres, né, aquelas lá, mas a geração toda foi danificada por causa de 10 homens que influenciaram uma geração diferente, um povo de uma forma diferente. Quando a gente olha para a história e a gente vê o alcance, né, o resultado de Josué e Calebe, às vezes a gente esquece um pouco, mas foi uma decisão deles lá de ficarem firmes quando o Senhor deu a direção. Olha, eu fui na terra, a terra mana leite e mel, eu estava lá, vale a pena ir. Deus disse, eu vou fazer. Nós precisamos fazer, nós vamos alcançar. Esses 2 homens eram excelentes companhias. É tanto que Deus confiou a eles esse acesso. Deus confiou a eles a terra prometida, no sentido, vai lá Josué, ser forte e corajoso. Ele dizia a Josué. Mas ele não confiou aos outros 10. Por quê? Ali existiam pessoas que não eram boas como influências. E gente, não é diferente. O que é que eu e você devemos fazer? Fazer escolhas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não estou aqui falando, é nenhum parênteses. Eu quero abrir um espaço. Eu não estou falando de fazer acepção de pessoas. Porque acepção de pessoas, fazer acepção de pessoas é pecado, meu irmão. Nós precisamos amar a todos. Agora, quando eu me referi a escolher a pessoa, é a pessoa que vai estar no seu íntimo, é a pessoa que vai estar no seu meio, de melhor convívio. Porque a gente às vezes troca essas posições, não entende, não coloca as pessoas certas nos lugares certos e nos decepcionamos. Mas a Bíblia nos dá várias instruções de pessoas que fizeram coisas erradas e coisas certas. A gente pode voltar para o Gênesis. Lá em Gênesis 3, o que foi que houve? Eva foi dar atenção a quem? A serpente. Ela vivia na presença de Deus, tinha Deus Todo-Poderoso, mas ela resolveu chegar perto de alguém que era Satanás, e ela nem sabia, e trouxe uma influência ruim para ela. Decisões. Nós precisamos nos posicionar no que diz respeito às nossas decisões. Nós devemos nos posicionar ao lado de pessoas que são sérias. A gente vê, eu vi uma definição, inclusive quero ler isso aqui para você, entre opinião e conselho. Ela impacta um pouquinho, ela dá uma pancadinha na gente assim, mas ela é bem séria. Diz assim: opinião te dá quem não tem preparo algum, conhecimento nenhum, nem habilidade alguma. Agora, conselho te dá quem é preparado e que tem experiência. E eu gostei do exemplo essa frase eu peguei nesse vídeo, né, nessa ministração que eu ouvi durante essa semana aí. E ele diz assim, é fácil de entender. Se eu tenho 5 mil reais, por exemplo, para investir em algo, eu chego para uma pessoa e peço uma opinião. Se for uma opinião, ele vai dizer, rapaz, joga no bicho. Joga vaca. Aí dá burro, fica o quê? Liso. Mas se eu procurar alguém que é sábio, ele vai dizer, investe. Se eu procurar sábio Arthur, que sabe de investimento, ele vai dizer, investe, tio. Sabedoria. Então existem opiniões e conselhos. Tem gente que está dando ouvido a muitas opiniões. A Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes. Cada uma delas tem significado, tem o seu significado. E sabe, eu tenho vivido com isso, eu tenho visto isso, muitas pessoas querem saber, não, me dá tua opinião. Gente, nós devemos escolher as pessoas certas para o nosso convívio, para ouvir as pessoas certas. Eu quero te mostrar uma passagem aqui, que eu acho ela maravilhosa, em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo 6, a partir do versículo 6. O que temos aqui, Roboão. Quem é Roboão? Filho de Salomão, que estava reinando, rei de Judá nessa época aqui. E quem é que ele tinha aqui? Olha o que foi que ele fez. Olha que homem que não foi sábio, posso te dizer isso. Roboão, versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão. Olha um pouquinho para mim. Primeiro, esses homens estavam na presença de Salomão. Quem era Salomão?
A Bíblia diz que o homem mais sábio que já existiu. E esses homens eram conselheiros de Salomão. Os cabos eram bons ou não, gente? Top. Classe A. Mas o que houve? Vê a leitura, continua a leitura do texto. A Bíblia diz, ele estava na presença tomou o rei, eu vou ler do início. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? E aí eles dão um conselho. E diz, rapaz, não faz isso não, versículo 7, eu não vou ler toda a história aqui, 7, 8, 9, 10, você vai olhando, e ele ensina ele a fazer, rapaz, não, diminui o imposto, alivia, faz isso aqui, e ele, não, eu vou ouvir a minha galera. Aquele povo que está ali comigo, os amigos dele, que na verdade eram meninos inexperientes, e ele deu ouvidos a esses meninos inexperientes. E você sabe muito bem o resultado do reinado desse homem. Sabe que foi totalmente desastroso. Um filho de Salomão tinha uma base, tinham grandes homens para ter conselho, mas ele escolheu a pessoa errada. Sabe, muitas vezes nós estamos nessa mesma condição que eles. Nós podemos falar com pessoas sérias, certas, abençoadas e sábias, porém a gente procura a pessoa errada. Aleluia. Um exemplo, Eva mesmo, né? Eva foi dar ouvido a quem? É uma pessoa que conheceu agora há pouco. Quer ver acontecer muito isso é com adolescente. Porque adolescente acha que os pais são os manés. Um broco, vocês são velhos, diz logo assim. São da passada, da galera lá dos anos 80. Eu não, sou dos 70. Tem mais quilometragem rodada, então tem mais experiência. Aí eles acham, né? Encontram uns amigos na escola, aí vê moda que estão fazendo. Aí o pai, não filho, não faça isso não. Não, mas está todo mundo fazendo. Mas não é o certo. Más companhias. Nós precisamos de boas companhias. Precisamos das pessoas certas para estar no nosso convívio. Porque quando nós estamos em um grupo, aqui mesmo, por exemplo, dentro da igreja, é um bom lugar de nós encontrarmos pessoas sábias, pessoas certas para conviver. E que vão chegar, e quando eu digo conviver, vou repetir. Tem aquela história, você chega na garagem da minha casa, você chega na sala da minha casa e você vai até a cozinha, eu estou me referindo a isso. Porque aqui nós vamos amar todo mundo, mas nem todo mundo aqui vai na minha casa. Nem todo mundo aqui entra na minha casa. Nem todo mundo come comigo na mesa da minha casa. Mas por que, pastor? O senhor está fazendo acepção de pessoas? Não, são níveis. É normal, isso é intimidade. Mas pastor, se eu quiser ir jantar lá, digo, vai ser muito bem-vindo. Fala com a Elisângela. Está resolvido. Nós temos prazer em receber pessoas. Mas vai um de cada vez. Não vai todo mundo não, que vai pesar. E nem cabe na mesa. É sério, gente, a gente precisa decidir, porque o nosso meio, no nosso meio, quando nós estamos envolvidos com a atmosfera de pessoas que são bem relacionadas, são pessoas bem atrativas, são pessoas de boa índole, pessoas que vão fazer bem para nós, isso vai contagiar outras pessoas. Tem um texto, e eu queria que você lesse comigo, aí em 2 Reis agora, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 2. Aqui fala de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o líder do exército do rei da Síria. Um homem muito bem, vamos dizer assim, ele era muito respeitado por suas conquistas, mesmo sendo pagão. Ele temia ao Senhor, e por temer ao Senhor, Deus cuidava dele, livrava ele, zelava pela vida dele, e a gente vê as guerras e os alcances que ele fez, foi algo bem poderoso. Mas aí, em uma dessas guerras aqui, ele sai, ele vai para lá, para a terra de Israel, e ele traz cativo uma menina. E essa menina, versículo 2, eu quero ler para você, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levavam cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O que era isso? As pessoas, quando derrotadas,
as guerras eram vencidas, aí pegava algumas pessoas e tornava elas escravas. Essa menina, ela vinha de um ambiente bom. Ela veio lá de Israel. E olha o versículo 3, o que é que ela diz. Disse ela à sua senhora, a menina: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restituiria ou restauraria a sua lepra. Quem foi que foi essa menina? Uma menina influente, uma menina que estava em um meio, que vivia em um meio, que sabia, existe um Deus que é todo poderoso, Ele cura. Quem dera que o meu Senhor fosse lá. E aí Naamã, ele dá ouvidos a essa menina e ele sai em direção ao profeta de Deus. Eu sei que se você atentar um pouquinho, Naamã, ele era um rei, era um comandante do exército, e por ser um comandante do exército, ele tinha muitos admiradores, mas também ele tinha muitos inimigos. Concorda comigo? Quando ele fez esse deslocamento, e o rei ainda faz uma carta de indicação para ele, eu tenho certeza, até mesmo pelo que a gente vai ler daqui a pouquinho, que ele escolheu muito bem as pessoas que estavam do lado dele. Ele selecionou os oficiais. Por quê, gente? Os oficiais próximos, os oficiais que eram capazes, os oficiais que podiam fazer algo por ele, que podiam estar do lado dele. Naamã, ele se depara com o profeta, mas ainda assim, ele escuta o seu povo, mesmo ouvindo, porque ele ficou chateado com o profeta, mas ele escuta os homens que foram com ele. E eu quero ler isso com você. Ainda aí, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Irmão, preste atenção. Um homem respeitado como era Naamã. O profeta nem sequer sai de dentro de casa. É para dar raiva mesmo. É mais ou menos assim. Quem é tu, menino? Teve um ministro que falou um dia desses por aqui na igreja sobre isso. Eu não lembro quem foi. Mas é tu mesmo. Vai lá, diz a ele. Olha o que o texto diz. Mandou um mensageiro e diz assim: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Uma coisa muito simples de ser feita. Muito simples. Porém, quando a gente olha para o contexto, se você for estudar, o rio não era muito limpo. De fato, o rio era barrento, era meio sujo, não era uma coisa como na terra dele de Naamã tinha, que ele inclusive cita os rios da terra dele. E era uma coisa bem simples. Você vai lá por lá, vai mergulhar 7 vezes. É simples ou não é? Mas o que foi que houve? Um homem importante, um homem que tinha respeito, ele olha para aquela informação e ele diz aqui, o versículo 11: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, ou seja, ele disse: vou-me embora. Aleluia. Lembrou, sabe de quem? De mim. Agora, quando eu fui fazer essa cirurgia, eu cheguei para fazer uma cirurgia de vídeo, e quando disseram que era de corte, eu ia me embora. Aí liguei para a Kilze. Cadê ela? Doutora, tá ali. Kilze, a agenda que eu vou fazer aí. Ela disse: pastor, faça logo esse negócio. Aí falei com a Elisângela. A Elisângela olhou: amor, deixa de besteira, faz logo. Aí falei com Lucilene, minha companheira de corte. Fizemos cirurgia juntos. Eu fui primeiro, depois foi ela. Ela só queria que eu fosse primeiro em tudo. A sofrer, as primeiras pancadas eram minhas. Doeu eu dormindo, nem vi. Mas eu lembro que eu saí procurando. E de repente eu parei. Eu disse: rapaz, é verdade. Eu vou parar. Eu vou ouvir. E eu parei e fiz esse negócio de corte, sem querer. E a restauração não é a mesma não, vou logo dizendo. De vida é melhor. Mas enfim, voltando para cá, Naamã fica indignado. E ele diz mais aqui, Naamã, porém, verso 11, Naamã, porém, muito se indignou e dizendo, pensava que ele sairia para ter comigo, e possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná, olha os rios, e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?
E voltou-se e se ia com muita indignação. Brabo. Rapaz, essa conversa, eu tomar banho no rio desse, ele poderia ter consideração comigo, mas existia uma palavra de Deus. A gente precisa de pessoas do nosso lado que nos despertem para muitas vezes lembrar: ei, tem uma palavra de Deus acerca disso. E essas boas companhias, essas boas pessoas que estarem do nosso lado vão estar lá. Vai, não para não, vale a pena, fica firme, você tem uma palavra de Deus. Aleluia. Olha o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais. Quem? Aquela galera que foi com ele ver o profeta. Chegaram com ele os oficiais e diz assim: meu pai, a intimidade era tão grande, era algo tão íntimo que eles tinham que chamar ele de pai. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Sabe, a gente precisa de pessoas assim. Rapaz, é muito simples, por que tu vai parar por isso? Tem gente que tropeça em cisco e pula pedra, eu não consigo entender isso. Por isso que é bom ter pessoas próximas para dizer: ei, não, peraí, vai, levanta, não, levanta, você precisa estar aí, Deus é contigo, rapaz. Para de olhar para o natural, olha para o sobrenatural. Está escrito, a gente pega o que está escrito e acontece, porque a Bíblia é a verdade, meu irmão. Se ficarmos firmes, vai acontecer. Agora, muitas vezes a gente precisa de alguém do lado. Alguém que seja meu amigo, minha amiga, sei lá, que esteja próximo e possa dizer: pastor, desista não, fica firme. Ei, Dani, arrocha um nó, porque tem um Deus contigo. Você não só nunca esteve, nem vai estar. Alguém que está desesperado com a doença terminar: ei, tem um Deus Todo-Poderoso que através de Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Fica firme, você vai vencer esse negócio. Eu já me deparei, cheguei para uma pessoa já e ele estava desesperado, rapaz, por causa de uma pancada que levou. Eu disse: ei, vamos lá, então, gente, que é isso? Cadê aquele homem, aquela mulher de fé? Cadê você? Era um homem. Cadê você, homem de fé? Está na hora de levantar. Porque, meu irmão, ser crente na brisa, na bonança é fácil. Mas quando não arrocha, a coisa aperta, é hora de dizer: e agora, tu fica ou corre? Aí é bom estar com o outro. Corre não. Fica aqui comigo. Se tu tropeçar, eu te levanto. Melhor paga ser dois do que um. Vamos lá. Se tu desistir, eu te puxo. Se eu desistir, tu me puxa. Mas a gente avança. Aleluia. Sabe, nós precisamos ser como esses oficiais. Pessoas boas. Pessoas que vão estar do lado e vão nos apoiar. Escolher certo. É interessante, as pessoas, eu já vi pessoas que estão para se divorciar e procuram quem se divorciou. Deixa eu te dizer que está errado. Você tem que procurar quem é casado, quem é bem sucedido. Procurar quem se divorciou e é descartável, não é assim não sai de um casamento assim não. Eu digo a muitos casais que estão namorando, que tem uma briguinha, fica de bico, não sei o que lá. Eu sempre digo, a hora de acabar é agora. Porque no casamento, meu amigo, o rojão é diferente. Vai ter faísca, vai ter fogo, vai ter tudo, mas nada é bom que aquece. Aprende, avança. Então procura a pessoa certa. Pessoas sábias, pessoas que possam trazer refrigério, pessoas que possam te dizer assim: rapaz, não desiste não, você vai conseguir, você vai entrar nesse concurso. Você vai passar nessa prova, teu negócio vai dar certo. Fica firme, porque tem um Deus que é com você, tem que ter. Interessante que o apóstolo Paulo, no meio da pressão, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque chegando nós a Macedônia,
nenhum alívio tivemos. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, aleluia, eu gosto dessa expressão. Hoje à tarde eu estava orando acerca disso. Senhor, conforta os abatidos, dá força ao fraco, levanta o que está desanimado. Oh, que esse povo cresça, que eles avancem, que eles desfrutem de tudo que o Senhor tem, Pai. E quando eu vi isso aqui, disse o Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Uma boa companhia dá prazer em receber. Rapaz, seja bem-vindo, pastor. Aleluia. Tem outros que o cara pensa que é um encosto. Vai trazer problema, situações. Mas Paulo, com sofrimentos internos e externos, recebeu a visita de Tito. Olha quanto é importante termos pessoas boas do nosso lado, meu irmão. Aleluia, aleluia. Seleciona, bota no lugar certo. Cria esses laços, procura pessoas de fé. Porque tem mais, não só tem esse não. Davi, que dirá de Davi? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Eu gosto dessa passagem, porque eu estudo muito sobre o rei Davi. Ele diz assim, ó: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Mas olha que interessante no versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe de todos eles. E o versículo diz, e eram com eles uns 400 homens. Você sabe quem foi que se gerou daqui, dessas pessoas que chegaram perto de alguém que valia a pena chegar perto? Os conhecidos valentes de Davi. Homens que derrotavam gigantes. Então quem foi Davi? As pessoas desesperadas chegaram perto dele. Uma boa companhia. Ele edificou aquelas pessoas, amadureceu aqueles homens, se tornaram valentes. Não sei se você já leu, mas tem uma passagem, você pode olhar aí em 1 Reis, 2 Reis ainda é isso. E os valentes de Davi eram tão fortes, tão firmes com ele, que certo dia o rei estava cansado para ir matar gigante. E os valentes disseram, vai mais não, deixa com a gente. Olha o tamanho, a grandeza que esses homens se tornaram, porque estavam do lado de alguém importante, de alguém sério, de uma boa companhia. Ele pega uma queixada de jumento, eita glória. Meu Deus do céu, como é bom ser uma boa influência. Seja você uma boa influência. Aleluia. Que dirá de Daniel? Vai lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 amigos que juntos, rapaz, a gente não se curva diante de ninguém, a não ser o Deus de Israel. A gente vai comer diferente dele, vai ficar melhor. E eles não arredavam pé. Eram amigos rochedo. Tinham um costume de orar. Tuas amizades têm costume de te chamar para orar? Ou te chama só para filme? Nada contra assistir filme. Mas te chama para orar? Para uma consagraçãozinha boa. Só não aguenta dos meninos que vão até de madrugada. Mas eu que não aguento, porque eu sou velho. Comparado com eles, que eu não sou velho. Eu sou novo, nós somos, né meu amor? Tu aguenta? Oi. Mas e aí? O que é que as tuas amizades, teus companheiros estão te convidando para quê? Para ir para onde? Para fazer o quê? Será que tem aquele clube do livro, que as meninas estão fazendo um clube do livro, de pegar um livro e comentar sobre um livro? São amizades boas. Mas às vezes a gente está envolvido só com pessoas do trabalho que não são nem espirituais, vamos dizer assim.
Pessoas que não têm temor ao Senhor, e a gente está tão envolvido naquilo. Não que a gente, não vou dizer que há um problema se envolver com isso, de maneira nenhuma. Nós até precisamos, porque às vezes é o nosso trabalho, às vezes sei lá, qualquer coisa aí, é necessário. A gente não vai sair do mundo. Mas tem aqueles momentos que a gente vai precisar estar junto. E é bom estar junto de quem é bom. Evangelho de Marcos, e esse eu quero ler com você, capítulo 5. Isso, rapaz, foi guiado, porque eu ia dizer agora, o tecladista. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aqui fala do nosso Senhor Jesus Cristo, uma passagem maravilhosa, capítulo 5, versículo 21. O que nós temos aqui, Jairo? Um dos principais, né, da sinagoga, é o que ele diz aqui, ó, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. A Bíblia diz aqui, versículo 24, Jesus foi com ele. Mas se você ler aí o contexto, a continuidade, você vai ver que ele se depara com uma mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E aí, há todo um processo. Jesus vai com um monte de gente, você já viu que para andar com muita gente é devagar, né? Mas Jesus ainda pergunta: rapaz, alguém me tocou. E eu fico imaginando, isso é uma coisa minha, imaginação minha, os discípulos: meu irmão, tá doidão Jesus hoje. Pergunta quem tocou nele, um monte de gente desse. Mas alguém tocou diferente. E tudo isso eu imagino o Jairo esperando lá, vamos embora. E quando ele vai curando, quando ele vai andando, lá no versículo 35, Jesus ainda está terminando de conversar com a mulher. Aí no versículo 35 diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eita glória. Uau. Mais ou menos assim. Eu não disse? Eu vou lá. Não fica com medo não. Tudo vai bem. Aleluia. Meu Deus. Tudo vai bem. Nós não estamos a sós nesse barco. Entendi por que o refrigério. Isso aí. Você não está só. Tem alguém no leme desse barco chamado Jesus Cristo. Ele está guiando a tua vida. Ele está te levando, te guiando, dizendo: fica tranquilo. A onda está batendo. Vai, eu estou aqui, rapaz. Mas não, segura. Não temas, disse o Senhor a Jairo. Mas não terminou aqui não. Olha o que ele diz, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Foi o que Jesus fez. Escolheu pessoas. Mas por que ele escolheu só esses três aqui? Porque chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, versículo 38. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar ele lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, zombavam dele. Está doido? Você já viu quando a gente está crendo? Eita glória! E os outros olham para nós e dizem assim: oxe, tu está doido, é? Como é?
Tu está crendo em quê? É, meu irmão, eu vivo por milagres. Quantas vezes eu já ouvi e ri da minha cara. É o doido. Doido só mesmo. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É chamar a existência o que não existe. Eu declaro portas de emprego abertas. Tu está doido? Uma crise dessa, um problema desse. Eu chamo clientes, mas rapaz, o comércio está parado, só tem grilo. Bom, mas vai vir para a minha loja. Ah, você está louco, está doido, você não sabe o que está dizendo. É a mesma coisa que disseram para Jesus. Oh, ela não está morta não, ela só está dormindo. Aí Jesus toma a menina pela mão, porque ele chamou os 3 discípulos, ele e os pais. Deixa eu te ensinar algo. Quando você estiver crendo em algo muito grande, não diga a todo mundo não. Não espalhe. Porque pode se levantar, sabe o quê? Invejosos. Que podem querer jogar água na tua fogueira, no teu fogo, na tua fé. Querem te destruir. Não diga a todo mundo, não. Diga a quem pode crer contigo, meu irmão. Não deixa, não escolhe a pessoa errada. Tem horas que só cabe esse aqui, não quero mais ninguém. Não quero não. Caladinho. Porque Deus vai usar a pessoa certa. Você vai estar junto às pessoas certas e Deus vai fazer a coisa certa. Vai fazer acontecer. Precisamos, no momento de fé, estarmos juntos de pessoas que vão crer como nós estamos crendo. Não quero ninguém com dúvida do meu lado. Quando eu disse que ia fazer essa marcha para Jesus, estava conversando com os meninos na gente em reunião. Já se levantam logo, né? As pessoas só fizeram assim. Tá tudo bem, vai lá. É assim. Não, vocês conseguem. Incrível como eu escuto essa frase. Quem são eles? Do verbo, vocês conseguem. Eu digo, pois a gente vai fazer essa marcha. Meu irmão, deixa eu te dizer. Nós temos um projeto, levantar um patrocínio de 2.000 camisas para a marcha, para a gente poder vender e alcançar. Vão haver as informações acerca disso. A gente tinha um projeto, em uma semana a gente conseguiu 1.800 blusas. Já parou para pensar? Não está nem fazendo força. Todo mundo dizia, e eu tentando trazer uma atração top para cá, porque é uma retomada. Esse rapaz é muito dinheiro. É 140 mil, 250 mil. É dinheiro. O Senhor, e agora? Se fale com o prefeito. Não consegue não. Ele é bom de festa. Mas é uma festa. Só o público que é diferente. Somos nós. Aí chego lá. E aí, que não foi nem com ele, foi com a esposa. E aí, Neriane, como é que tá? Mostrei o projeto, eu, o pastor Welles, tal, não sei o que lá, para cá, para lá. Tá bom, eu vou falar com ele. Aí eu gostei que o pastor Welles disse: a senhora é a pessoa certa para falar com ele. Ela riu, por isso que eu tô. Aí ela riu e disse: por isso que eu estou dizendo que vai dar certo. Nós vamos ter uma atração de peso, além de Bruno, que é uma excelente atração. Eu não vou dizer para não gerar expectativa aqui, especulação, mas você vai ver que a gente vai fazer essa cidade tremer, meu irmão. Vai vir gente de todo canto. Mas o que foi que eu fiz? Me juntei com pessoas. Pastor, vem comigo. Tu é experiente aqui, o cara é experiente na conversa com o povo. Chamei os outros para cá, todo mundo. Olha, eu não quero ninguém incrédulo aqui. Como é que vai levantar essas camisas? 1.800 na semana e eu ainda tenho 3 respostas. 3 pessoas que vão me dizer agora. Gente, me ajude. Quando Deus está envolvido num negócio desse, não tem nada que nos pare, meu irmão. Quando Deus estiver envolvido nas tuas coisas, nada vai te parar. Tudo vai dar certo, meu irmão. Aleluia.
Aprende isso. Deus está no barco, então está tudo bem. Mas sem tempestade, ele estava dormindo. Vai dormir. Para de se preocupar. E se junta com pessoas boas. Aleluia. Aleluia. Só para a gente ler. E Jesus toma pela mão a menina e diz: Talita cum, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina levantou-se, pôs-se a andar e tinha por ela 12 anos. E aí diz: dá logo comida a ela, que ela está com fome. Pessoas certas, do nosso lado certo. Deixa eu te contar um testemunho. Eita, isso vai ficar por muitos remas. Tem uma irmã aqui na igreja que ela sofreu, acho que foi um AVC. Ela sofreu um AVC bem grave. E ela tem algumas limitações. Primeiro, quando ela veio na primeira aula do Rema, foi eu que dei a matéria e eu lembro disso. Na primeira aula do Rema, ela disse: eu vou fazer, mas eu não entendo bem. Ela não conseguia entender aquilo que estava sendo dito. No primeiro dia, Deus curou ela e ela está entendendo tudo que está sendo dito. Primeiro dia, não, mas terminou não. Essa menina é um milagre. Um milagre. Ela chegou para mim quarta-feira. Eu vim aqui para a igreja, para o Rema. Aí disse: pastor, fica na porta me esperando. Pois não, minha irmã. Eu queria que o senhor orasse comigo. Isso o que foi? Isso é porque eu tenho umas fisioterapias que eu vou ter que fazer. E é lá em Caruaru. Aí eu queria orar para essa fisioterapia não atrapalhar meu Rema. Aí ela disse: como é assim? Você... Aí eu querendo entender para orar junto com ela. Ela fez assim: olha, eu não sei, pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, não sei nem como vai ser, nem quantos dias vão ser, pastor. Mas o senhor pode orar comigo? Na hora, pegamos, nos juntamos em fé, nós oramos. Eu disse: minha irmã, vá com você crê? Amém, vai sim. Aí foi embora. Sexta-feira eu saí do carro, vi que ela estava dentro aqui, já me esperando assim, ó. Na sexta, Eliane até olhou, amiga, conhecida como amiga, mas Eliane, que eu estou me acostumando a chamar ela de Eliane. Aí Eliane olhou, aí disse, ela estava, depois, ela estava te esperando. Quando ela chegou para mim, disse: pastor, eu digo: diga, minha irmã, sabe qual vai ser o dia? Terça. Meu irmão, quando você for crer, se junta com alguém que pode crer contigo. Nada é impossível ao que crê, meu irmão. Porque tudo é possível para Deus. Então nada é impossível para mim e para você. E quando ela disse assim, quase que eu digo, até eu, já? Foi muito rápido. Ela foi muito convicta. Sabe o que ela vai fazer? A fisioterapia, ela vai ficar, olha, essa menina vai crescer tanto. Isso vai ser uma pancada tão grande no inferno. O diabo vai ficar tão envergonhado de ter mexido com ela. Poderoso, meu irmão, poderoso. Eu digo a você, por que não procurar a companhia certa?